Todarabá. Shalom Aleichem. Paz seja convosco. Vocês perceberão nesta pequena porção que este era o cumprimento de Yeshua HaMashiach, era a forma a qual ele usava para saudar a sua Kehilá, os seus irmãos, os seus Talmidim. Amém? Bom, agradeço mais uma vez a oportunidade, a liberdade, sim, a oportunidade, a liberdade de trazer uma mensagem livre. E eu orei muito ao Eterno para que Ele me conduzisse a mensagem perfeita para o dia de hoje. Muitas vezes a gente fica preocupado em impressionar, né? Mas a gente esquece de pedir ao Pai o que é que o Senhor quer falar naquele dia, me usando. Então, fiquei tentado a ministrar a Parashá Matot, porque ela é maravilhosa, mas ao mesmo tempo o Eterno, acredito, tenha me dado uma palavra perfeita. Como eu estava falando, a porção que o Eterno me deu nessa manhã não é um único estudo, mas são pontas soltas, vários temas descomprometidos uns com os outros, mas que traz uma só intenção: mostrar a judaicidade da Brit Hadashah. Quão é importante essa ministração hoje, quando pessoas pela internet estão dizendo: esse livro é inventado por Roma, foi escrito por Roma, e você entender que tem uma judaicidade ali, no seu mais íntimo tem um DNA da Torá na Brit Hadashah. Então, sem Torá, você não consegue entender com propriedade a Brit Hadashah. Por isso eu coloquei ali, entendendo a Brit Hadashah pela Torá, o Novo Testamento pela primeira aliança. Vocês perceberão que durante a ministração, muitos temas, muitas palavras que foram ditas, discussões levantadas na Brit Hadashah, tinha toda uma judaicidade envolvida. Por isso, quem tem um mínimo de inteligência consegue entender que não foi um frade lá do 3º, 4º século, lá em Roma, que escreveu, que inventou isso. Você vai perceber que tem toda uma geografia envolvida na argumentação. Os assuntos levantados eram assuntos judaicos, pertencentes a uma preocupação judaica, interpretações judaicas, dizeres. Então, precisava de estar no lugar, inserido na cultura, para poder suscitar tais argumentações e respostas, amém? Entendendo a Brit Hadashah pela Torá. E aí nós temos o segundo tópico, né? O segundo título, subtítulo: a judaicidade do Novo Testamento. Eu sei que para algumas pessoas que possam estar nos assistindo, falar assim: não existe isso. O Novo Testamento é um livro inventado por Roma. Bom, não estava no script não, mas eu acho muito difícil um poder que dominava o mundo, Roma, escrever a sua autodestruição e panfletar para o mundo inteiro. Não me faz muito sentido isso, né? Então, são profecias realmente, né? Escrito e ditas por judeus. Bom, vamos entender algumas particularidades da Brit Hadashah, que o cerne do assunto estava na Torá. Eu começo aqui com uma pergunta: Zaqueu, ladrão ou justo? Quem acha que Zaqueu era um justo, o publicano, o cobrador de imposto, levante a mão. Senhor, 2 que acham que ele era justo, um tzedek. 3. Quem acha que Zaqueu, o cobrador de impostos, que trabalhava para Roma, era um ladrão? Levante a mão. Uroshi também acredita. 2 lá. Eu me surpreendi. A maioria ou está acanhada ou está com dúvida. É porque geralmente essas perguntas são pegadinhas, né? E vocês são inteligentes o suficiente para entender. Isso é pegadinha do Uroshi. Mas o que o conceito cristão nos passa?
O que é a impressão ali que nós temos, alevosamente falando? É de que ele, por trabalhar para Roma, ser um chefe dos cobradores de impostos, era um ímpio. Então a salvação entrou na casa dele e se arrependeu, não é? Então, vamos ver um olhar mais atento. Primeiro a começar pelo nome dele, Zaqueu em hebraico, Zacai, puro. Mas o nome, a pessoa pode ter um nome bom e ser um pecador, né? Mas é só uma curiosidade aí, Zacai é um sinônimo para justo, alguém que não se contaminava. Aí você entende toda a passagem que ele sobe numa árvore infrutífera e Yeshua chega e fala, desça puro. Yeshua conseguiu tirar um fruto puro, um fruto bom de uma árvore infrutífera. Fica essa metáfora aí, leitura de Lucas 19, versículo 1 e 10. São várias pontas soltas, se eu não conseguir passar tudo, paciência. Então vou tentar ser mais sucinto o possível. Tendo Yeshua entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zacai, puro, o qual era chefe dos publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Yeshua, e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subia um sicômoro, a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Yeshua chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe, Zacai, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em sua casa. Então Yeshua chega e o chama pelo nome. Aquilo mostrou claramente para Zaqueu, Zacai, que Yeshua era um profeta. Desceu, pois, a toda pressa e o recebeu com... Então vamos olhar as características. Um homem extremamente rico, talvez o mais rico de Jericó, tinha curiosidade de ver o mestre, chega a tomar uma atitude de subir numa árvore. O mestre dá uma ordem para ele descer, e aqui diz que ele desceu com toda a pressa, empolgação. Ele foi obediente, que Yeshua falou, desça depressa, e ele desceu depressa. E recebeu com shimrá, com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo, entrou para ser hóspede de um homem pecador. E nós nos deixamos nos influenciar por causa deste versículo. Quem dizia que ele era um pecador era o senso comum da multidão. Hoje uma pessoa se levanta, que está na mídia ou no seu bairro, e o senso comum diz que ele é um injusto, que ele é ruim, que ele é mau, que ele é perverso, que ele é isso, que ele é aquilo, e a gente acaba acreditando no que as pessoas acham. E não analisamos os fatos em si. Vamos aqui analisar os fatos. Então eles murmuraram dizendo, como que ele pode ser profeta se ele entrou na casa de um pecador? Mas aí é a opinião do povo. Por quê, gente? Zaqueu não era só um cobrador de imposto. Ele era chefe dos tais. Uma posição mais elevada. E os cobradores de impostos trabalhavam para quem na época? Roma. Então só o cargo em si já gerava no povo uma revolta. Só que vamos aos fatos, né? Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor, eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens. Dou. Ele não falou que daria a partir daquele encontro com Mashiach. Ali não está no futuro, ali está no presente. Então, Zaqueu dava aos pobres metade de todo o lucro que vinha na mão dele. Vocês conseguem perceber isso? É a máxima do ensinamento de Yeshua. Tem duas cabras, dê uma a quem não tem. Zaqueu já fazia isso. Todo o lucro, não sei se é para desencargo de consciência. Se é para desencargo de consciência. Obrigado. Não sei se é para desencargo de consciência que ele fazia isso, mas ele pegava todo o lucro que vinha até ele e ele procurava os pobres e dava metade de todo o seu lucro. Então é um homem que repartia tudo que tinha com os pobres. Eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens. Agora é hipotético. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe presente. Ele é uma afirmativa. Eu lhe restituo quadruplicado.
além dele pegar o seu lucro e dar a metade aos mais pobres da cidade, ele ainda, quando ficava sabendo que tinha algum plantador, né, sido ali prejudicado, ele pegava, chamava aquele homem e dava 4 vezes mais aquele prejuízo. Nós estamos falando de um ladrão aqui, nós estamos falando de Sedic. E Yeshua não teve mais nada que acrescentar, só falou assim: hoje a salvação entrou na sua casa. Porque por mais que tentemos ser Sedic, nós ainda temos nossas falhas e precisamos de reconhecer o sacrifício de Hashem, Mashiach. E Yeshua se maravilhou, e Yeshua reconheceu um fruto bom numa árvore infrutífera. Ele falou assim: desça puro. E a palavra Zaqueu vem da própria expressão da oliveira. É como se fosse uma azeitona boa, pura, né? Então Yeshua entra e fala: hoje a salvação entrou na sua casa. Mas o que eu quero mostrar, ajudar a cidade ali na argumentação, da onde que Zaqueu tirou? Zaqueu inventou essa questão de dar 4 vezes a mais. Como ele era chefe de publicanos, e geralmente os cobradores de impostos são avarentos, são corruptos. Olha o Brasil, né? As pessoas que administram nossos impostos, né? Então, quando Zaqueu passara a saber que alguém tinha sido prejudicado, ele chamava essa pessoa: toma 4 vezes a mais o valor que você foi prejudicado. Então, mas aonde que Zaqueu tirou isso? Entendendo na Torá. Por isso que eu falei, se você lê a Brit Hadashah sem a base da Torá, você pode entender ou até não entender. Mas se entender, não entende com particularidade, com afinco. Olha, Shemot 22:1. Nós sabemos que a Torá não tinha, inclusive o original não tem capítulos e versículos. Essa dificuldade de achar. Mas certamente Zaqueu conhecia a passagem que hoje está em Shemot 22:1. Olha o que a Torá diz: se alguém furtar um boi ou uma ovelha e o matar ou vender, por um boi pagará 5 bois. E por uma ovelha, quantas ovelhas? Então Zaqueu estava falando com Yeshua o quê? Que ele procurava cumprir esse preceito da... Então, nós entendemos agora a argumentação de Zaqueu ali na conversa com Mashiach. O cerne da conversa era qual? Justiça da Torá. E Yeshua, hoje entrou a salvação na tua casa. Baruch Hashem, porque estavam falando da Torá escrita, e Yeshua era a Torá viva. Baruch Hashem. Então, esta é o primeiro ponto para vocês observarem a judaicidade da Brit Hadashah. Bom, o grande mandamento, aqui também tem Torá, lá em Mateus 22, 34 e 40. Se o Roshi quiser fazer a leitura aí, o microfone está funcionando? Mas quando os fariseus perceberam que ele silenciara os Saduquim, aqui, reuniram-se, e um deles, especialista da Torá, lhe propôs uma sheilah para o enredá-lo. É uma lei rabínica, né? Rabi, qual dos mandamentos da Torá é o mais importante? Qual dos mandamentos da Torá é o mais importante? Ele diz: você deve amar a Adonai, seu Elohim, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e com toda a sua força. Essa é a maior mitzvah e a mais importante. A segunda, e semelhante a ela, você deve amar o próximo como a si mesmo. Toda a Torá e os profetas são dependentes dessas 2 mitzvot. Aí a vertente cristã geralmente faz uma leitura errônea dessa passagem. Diz que Yeshua criou 2 novos mandamentos e deu para a congregação. Hoje, portanto, não precisamos de guardar nenhum outro, exceto esses 2. Sendo que Yeshua resumiu toda a Torá em 2. Resumo, segundo o dicionário Aurélio, é o quê? Sintetizar. Dizer em poucas palavras aquilo que fora dito com muitas palavras. Então, sintetizar é você resumir, não é deixar nada de fora, né? Tinha 2 grupos que disputavam o poder em Jerusalém nos dias de Yeshua. Os Parushim,
a palavra parushim é o plural de parash, que quer dizer porção, separado. E os tzedukim é os filhos de Sadoc, quer dizer, os justos. Então, os separados, e daí vem a palavra parash, vem a expressão parashá. Parashá, que é uma porção separada para cada Shabat. Assim também, os parushim eram os separados. No outro extremo, tinha os justos de Seduquim. Então, os fariseus parushim, vendo, né, que Yeshua fizera emudecer os Seduquim, reuniram-se todos, tramaram ali uma pergunta, vamos pegá-lo em algum ponto. E chegou um doutor da lei. Doutor da lei é um rabino, é um homem estudado na Torá, que tinha autoridade rabínica da época. Chegou um rabino para os experimentar e interrogou, dizendo, mestre, Ravi, qual é o grande mandamento da Torá? Vamos ver se ele sabe. Aí Yeshua diz prontamente, né? Amarás ao Yud-He Vav-He, o eterno teu Elohá, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. A diferença aqui é que Yeshua troca força para entendimento. De todas as tuas forças. E Yeshua coloca de todo o seu entendimento. Yeshua dá, como que se diz? Uma ênfase, né? Então, mostrando ali a essência da coisa. E Yeshua foi além. Não só vou dizer para você o primeiro, mas vou dizer também o segundo. Yeshua conclui. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se nós olharmos aqui, a gente fazendo só a leitura do Novo Testamento, vamos entender que Yeshua estava ali criando 2 novos mandamentos, né? Mas na verdade Yeshua recitou o Shema, que é Devarim, Deuteronômio 6, 4 e 5. Ouve, ó Israel, o eterno nosso Elohá é um. Amará, pois, o eterno teu Elohá de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. O segundo maior mandamento, Yeshua vai lá em Levítico 19, 18. Vocês estão conseguindo entender que os embates, as argumentações, as perguntas e as respostas estavam com DNA na Torá. Tudo ali, o que importava é a Torá. Então, a Brit Hadashah nada é mais do que dissertações sobre a Torá. Levítico 19, 18, consta essa passagem: não andarás como mexeriqueiro, fofoqueiro entre o teu povo, nem conspirarás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Eterno. Aí é como se o Eterno assinasse, né? Ó, não faça isso, e ele assina: eu sou o Eterno. Lembra-te que eu estou observando as injustiças na terra. 17. Não odiarás o teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e não levarás sobre ti pecado por causa dele. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo, ou o teu próximo como a ti. Levítico 19, essa parte está no versículo 18. Então Yeshua, respondendo ao rabino, disse: ó, o primeiro mandamento, se houvesse versículo, ele falava, está em Deuteronômio 6, 4. E eu vou além, ainda vou te dizer o segundo, que é semelhante, porque fala de amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Yeshua citaria, se houvesse versículo, Vaikra 19, 18. Então Yeshua cita esses 2 mandamentos, não está escrito ali, mas o que o doutor da lei fala? Respondestes bem. Então ele aprovou a resposta do rabino Yeshua. E Yeshua falou: porque você entendeu isto, concordou comigo, eu vos afirmo, não está longe de ti o reino. Lembra de Zaqueu que cumpria mandamento? Yeshua falou: hoje a salvação entrou nessa casa, depois dele dizer que cumpria a Torá. Irmãos, nós não podemos pisar na lei do Eterno e nem acreditar na teologia da substituição. Não estou falando da substituição da igreja para Israel, estou falando da teologia da substituição, que a graça anula a lei. Mas para os servos do Mashiach, para os judeus messiânicos, Netzarim, a lei e a graça, ela se funde em perfeita harmonia. Eu preciso da lei.
Ah, mas a lei não te salva, Moshe. Mas ela me condena, então tem que tomar cuidado com ela. Ela me aperfeiçoa. Se eu transgredir, me mostre um versículo onde que os ímpios não são associados à transgressão da lei. Me mostre um versículo que os abençoados, as bênçãos no Tanar não estão relacionadas aos cumpridores da lei. Então, eu vou acreditar em tese moderna de que a lei anulou a graça. Existe mais graça na primeira aliança do que na segunda. Bom, estão percebendo aí que a argumentação ali do Mashiach está dentro da Torá. Agora vocês entendem o que Yeshua falou, né? Nenhuma palavra eu falo de mim, senão aquela que meu pai me revelou. Yeshua falava em cima da Torá. E se você dissertar, palestrar, argumentar, aconselhar as pessoas em cima da Torá, é como que se o Eterno estivesse aconselhando aquela pessoa. Quantas pessoas te procuram para dar um conselho? Se você se preocupar ao dar um conselho, de meditar na Torá para dar o conselho, o Eterno te usará como um canal de fala, um veículo de comunicação. Nós vamos ver adiante que Kefa, Pedro, ao mesmo tempo que foi dito que ele estava cheio do Espírito Eterno, Yeshua, minutos depois ou segundos depois, o chama de Satanás. Ora, o que aconteceu com Pedro que, ao ser chamado de cheio do Espírito, depois foi chamado de Satanás? Vamos ver. Bom, o sal insípido, os judeus entenderam. Nós que não entendemos. Nós que eu falo que nascemos no Ocidente, fora do contexto. Então, o que quer dizer isso, o sal insípido? Nós temos várias vertentes de explicações e quase todas estão certas. Mas não sabemos aqui o que motivou Yeshua a falar. Matitiarro, Mateus 5,13. Vós sois o sal da... Quem? Ele estava falando quem? Quem, para quem, quando, por quê? Quem disse? Yeshua. Para quem? Para os discípulos, para os seus seguidores. Quando e por que vocês vão ver mais adiante. Vós sois o sal da terra, mas se o sal tornar insípido, como há de salgar? Para nada mais servirá do que ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Esse sublinhado aí vocês vão entender dentro do conceito de Israel, dentro do conceito judaico. Por isso eu falo, isso não pode ser escrito por um romano no século IV, no século V, no século III. A pessoa teve que viver isso para criar essas coisas. E Yeshua falou, dando exemplo tanto do sal como da luz, né? E desse contexto ele fala assim, ó, não se edifica uma cidade a não ser, né, para que ela brilhe em cima de uma montanha para que ela fique oculta. Assim não coloque também um candeeiro debaixo de uma mesa. O candeeiro ele tem que ficar no lugar de destaque. Ó, a lâmpada tem que ficar no lugar de destaque para clarear. Aí Yeshua falou, também não se edifica uma cidade em cima de um monte para escondê-la. Ele estava falando de qual cidade ali? Todos nós sabemos que Jerusalém fica sobre um monte. Por isso fala assim, subamos ao monte do Eterno, subamos a Jerusalém, subamos ao templo, subamos a aliar, né? Vamos fazer aliar, vamos subir. Então, quem falou isso sabia que Jerusalém estava sobre um monte, estava sobre uma alta colina. E o que está no Taná? Para entender as palavras de Yeshua, você tem que voltar no Taná. O que vai acontecer com as outras cidades da terra? Vão ser rebaixadas para que Jerusalém brilhe. Yeshua, olha o que Yeshua estava falando. Não se edifica uma cidade sobre um monte, a não ser para que ela se destaque. Porque todas as nações marcharão contra Israel, todas as nações prestarão honras, tributos a Jerusalém. Está em Apocalipse, está em Zacarias. Então, você não entende Brit Hadashah sem Torá. Vocês estão me entendendo? Então ele fala assim, o sal quando se torna insípido não serve para nada mais a ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Ah lá, aquilo ali é uma fotinha do Muro das Lamentações, né, chamado pelos gentios de Muro das Lamentações, o Kotel, e ali tem uma neve ali, neva em Israel, né?
e o mármore do templo, ele ficava muito escorregadio. E o que os judeus faziam? Eles pegavam um sal do Mar Morto, que é muito salgado, usavam uma parte boa do sal para salgar os sacrifícios. Aquilo que não prestava, que se tornava insípido, eles iam amontoando nos compartimentos que tinham no templo para isso. E quando chegava o inverno, começava a nevar, eles colocavam ali, jogavam sal para derreter a neve. E por ele ser autoaderente, evitar que as pessoas escorregassem no mármore liso. Então vocês entendem que Yeshua estava falando para uma multidão que entendia, que vivia aquilo ali. É mesmo, né? É assim que acontece com o sal do Mar Morto, é jogado no chão e todo mundo vai lá e pisa no sal. O sal bom retirado é usado nos sacrifícios, nas oferendas. Agora o sal que não presta é jogado no chão para o homem pisar. Então, ali eu destaquei novamente ser pisado pelos homens. Vocês percebem que toda a argumentação do Mashiach está envolvida ou com a Torá ou com um fato recorrente em seus dias. Vocês percebem toda uma judaicidade na Brit Hadashah. Eu orei ao Eterno, pedi, o Eterno para me inspirar, e tinha vários estudos para trazer, e pensei, ver a inspiração. Hoje em dia, a Brit Hadashah está sendo assolada, ela está sendo pisoteada pelos homens, estão sendo jogados fora. Sim, pelos próprios judeus messiânicos. Vocês vão entender lá na frente o porquê que isso está acontecendo. Vamos adiantando. Pedra de tropeço. Outra argumentação que tem a ver com o ambiente local. Se a pessoa não viveu aquilo, não tem como falar aquilo. Pedra de tropeço, se eu for perguntar quem lá vai falar, é alguma coisa que serve de obstáculo para as pessoas saírem da fé. Correto. Mas tinha o fator físico ali representado. E a pedra de tropeço era terrível. Quando você dá uma topada num lugar, o ímpio ele xinga. O crente ele fala, Baruch Hashem, eterno. Ele fala assim, porque ele não pode xingar, não pode andar com palavra torpe. Mas eu acredito que as pessoas tentem a sair um pouco da Hesed. Matitiel 16, 23. Mas Yeshua, voltando-se, disse a Kefá, pedra, arreda, Satã, opositor, tu és para mim pedra de tropeço. Vocês vão entender isso aqui. Porque não cogitas das coisas de Elohim, e sim das dos homens. É a passagem que eu disse que Yeshua, vocês acham que eu sou quem eu sou? Aí alguns dizem que tu és Mashiach, outros falam que tu és o profeta, outros chamam de Elias, outros chamam de A, de B. E Yeshua, não, mas isso são eles que não me conhecem. Eu quero saber a opinião de vocês. Aqui tem segredo de sabedoria. Irmão, pouco importa o que o outro lá que não te conhece, que não convive com vocês, fale ou te julgue. Nós precisamos ser sal, ser luz e ter bom testemunho dos de fora. Mas é impossível agradar a todo mundo. Quando as pessoas começarem a chegar para você e colocar palavra negativa, te menosprezar, te diminuir, sabe o que você tem que fazer? Peraí. O que a Torá diz que eu sou? Ele diz que eu sou assim, ela fala que eu sou assim. O que Yeshua diz que eu sou? Bom, as escrituras dizem que em Yeshua você é mais do que... É nisso que você tem que colocar sua energia, acreditar e focar. Porque não faltará gente para lançar pedra de tropeço para você. As pessoas dizem que o seu plano não vai dar certo, sua empresa está fadada ao fracasso. As pessoas são assim negativas. Mas o que a Torá diz sobre Yosef? Tudo que ele colocava a mão prospera. O que Salmo 1 diz? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos seus escarnecedores. Antes tem o teu prazer na Torá de Hashem, nela medita de dia e de noite. A concentração, o foco está na Torá. Pois eles serão como árvores plantadas junto a ribeiros de água, cujo dá o seu fruto na estação. Hoje talvez não é o dia do seu fruto vir, mas você profeticamente já enxerga ele lá na frente. O ímpio
Não estou vendo o fruto, mas você pela fé já enxerga. Cujo dá o seu fruto na estação própria. Mas não são assim os ímpios, são como a moinha que o vento espalha. Quando eles peneiravam lá a casca, o vento levava, o fruto ficava. Porque o ímpio não subsistirá na congregação o ímpio não consegue ficar onde a Torá é pregada. O ímpio não consegue ficar onde as pessoas dão Baruch Hashem. O ímpio não consegue ficar quando a fofoca não é aumentada. Experimente chegar uma pessoa que está falando mal de outro, faça um teste, começa a falar bem da pessoa que ela está falando mal. Ela não consegue ficar perto. As más conversações corrompem os bons. Três coisas. O preguiçoso, diz Salomão, que é como vinagre para o dente e fumaça para os olhos. O preguiçoso incomoda o trabalhador, né? Como incomoda o preguiçoso? Você está ali trabalhando, se esforçando e a pessoa só olhando. Coloque tarefa para o preguiçoso e ele apartará de ti. Bota serviço para ele. O fofoqueiro, fale bem da pessoa que ele está falando mal. Tente fazer como sábios judeus realmente diz em Pirkei Avot. Julgue todas as causas favoravelmente. Irmão, fulano falou isso, aí você vai fazer o quê? Não, você não sabe, né, o que ele está passando. Talvez ele falou isso por causa disso. Tente arrumar uma justificativa e ele vai se irar. Então, muita gente tem colocado pedras de tropeço, mas nós temos que acreditar nas escrituras, nas promessas e tomar posse. A congregação judaico-messiânica parou de tomar posse. Parou de tomar posse. Estuda, mas esqueceu de tomar posse, que a palavra tem poder. Tem muita coisa que vem lá do cristianismo que está certo. Tomar posse, a palavra, o Eterno criou tudo pela palavra. Ele não fala que pela boca se amaldiçoa e também traz maldição. E bênção, abrahá e aquelala, a bênção e a maldição pela boca. Então, abençoe o seu dia, pense favoravelmente. Está em depressão? Provérbios. Coloque versículo em tudo quanto é lugar, positivos, e creia que você vai sair desta. Baruch Hashem, não menosprezando a doença que é química, mas tudo vem pelo acreditar. Bom, pedra de tropeço. Continuando aqui. Olha lá uma pedra de tropeço. Jerusalém era pavimentada com blocos de pedras. E o que acontecia? Quem passa por uma rua de paralelepípedo antiga já está cheio de buracos. Acontece o quê? Umas inclinações, formando algo propício a se tropeçar. E Jerusalém, principalmente à noite, não tinha iluminação. Era muito fácil tropeçar. E as edificações eram feitas de pedra. Então, blocos de pedras eram puxadas nessas ruas. A quina desses blocos de pedras, muitas vezes, deslocava uma pedra. Essas pedras eram amaldiçoadas pelos judeus. Toda vez que um justo tropeçava, ele amaldiçoava a pedra. Judeu tem disso. Judeu abençoa tudo. Ele começa o dia dando brahá para tudo. Mas quando ele quer amaldiçoar também, ele amaldiçoa. Maldita esta pedra que me fez tropeçar. Agora vocês estão entendendo o que Yeshua fala com Kefa. Quando Yeshua falou assim: quem vocês dizem, voltando, quem vocês dizem que eu sou? Eles dizem isso. E Yeshua, não, eu quero saber de vocês que convivem comigo. Aí Kefa, sempre mais para frente, né? Kefa chega e fala assim: tu és o filho de Elohim vivo. Yeshua vira-se para Kefa e fala assim: ninguém poderia ter dito isso a não ser que fosse revelado do alto. Em outras palavras, você está cheio do Espírito Kadosh do meu Pai. É Ele que te revelou essas palavras, que pôs nos seus lábios. Aí eu imagino que Kefa ficou muito alegre, né? Poxa, estou cheio do Espírito Santo. Eu acredito que não passou um minuto. Yeshua: bom, mediante as suas palavras, porque disseste isto, então seu nome não será mais Formoso, mas será Shimon Kefá, pedra formosa. E sobre esta pedra, que não é Kefa, e nem o lugar que ele estava lá, sobre esta pedra, qual foi a pedra assentada por Kefa na frase dele? Que Yeshua era o filho. Não foi que Yeshua era Hashem.
A palavra que saiu da boca de Pedro é: tu és o filho do Elohim vivo. Yeshua, mediante as tuas palavras, tu hoje é pedra, e sobre esta pedra, ou seja, a frase que tu falou, edifico a minha Kehilá. A Kehilá Netzarim, messiânica, tem que estar fundamentada na frase, na suprafrase de que Yeshua é o filho de Elohim. Não é nem Machia, é mais. Enquanto estão falando que Yeshua era só um rabino, não, ele não é só um rabino, só o Machia, ele é Ben Elohim, filho de Elohim. Sobre esta frase, esta pedra fundamentada que você assentou, eu edifico a minha Kehilá. Bom, Kefa, estufa o peito, fica muito feliz, imagino, eu ficaria também. Aí, Yeshua, agora que vocês entenderam que eu sou filho de Elohim, eu tenho que contar umas coisas a vocês. Eu precisarei de passar pela morte para fazer expiação por toda a humanidade. Aí Kefa novamente: jamais permitirei. Yeshua assim para Kefa e fala assim: apartai-vos de mim, Hassatã, porque você não cogita das coisas de Elohim. Então veja bem, o mesmo homem que segundos, minutos antes estava cheio do Espírito Eterno, agora foi chamado de Hassatã. Gente, da bênção à maldição, do Monte Gerizim ao Monte Ebal, basta uma palavra para você sair da bênção para Quelala, para a maldição. Agora, basta uma atitude para você sair do mundo de maldição para a bênção. O Eterno colocou o povo sobre os dois montes para provar isto. É muito fácil sair da bênção para a maldição, mas também da maldição para a bênção. E Yeshua pega, chama um homem de cheio da rua e depois fala: apartai-vos de mim, Satã. É palavra que nós devemos meditar, não é? Levar para casa, guardada no coração e pensar se o que está saindo dos meus lábios está me colocando como opositor ao reino ou como cheio da rua Hakodesh. A decisão está nas nossas mãos. Então essa pedra aí de tropeço, só para vocês visualizarem. Muito curiosamente, aqui é só uma curiosidade, em Berlim, onde aconteceu o Holocausto, por toda a Europa, pedras de tropeços foram postas em memória das vítimas do Holocausto. Vocês sabiam disso? Em Berlim, né, e em toda a Europa, nas ruas onde viviam judeus, famílias judaicas de tradição, que foram mortos, em homenagem foram postas essas pedras junto aos paralelepípedos, essas pedras de bronze, de metal, com o nome das famílias mortas. E essas pedras são chamadas de pedras de tropeço. Podemos dizer assim que os alemães tropeçaram no nosso povo, no povo judeu, né? Então, curiosamente, essas pedras são colocadas. Aqui eu ampliei essa imagem aí, inclusive ela é particular, tá ali com as letrinhas, né? Mas foi a única que eu achei. Ali tem as demais aqui são da família ali Koffer, né? Kopper, eu não sei como que fala isso em alemão. E tem Meyer, que pode ser Maier também, né? Família típica judaica. E ali Félix Roosevelt, acredito que é assim. Meu pai é Félix, meu avô é Félix, meu filho é Félix, nós somos Félix, né? Aleph Felipe Félix Cordeiro, né? Então, tem ali colocadas essas pedras em homenagem ao povo de Israel. E esses nomes só estão ali porque muito do nosso povo tropeçou no Machia. Vieram a perecer no holocausto. Hoje os nomes deles são colocados nas pedras de tropeço. É profundo isso, irmãos. É muito profundo. Shaul Paulo também reitera ainda sobre a pedra de tropeço. Mas nós pregamos Hamashia morto. Escândalo, depois vocês vão entender essa pronúncia, para os judeus, loucura para os gentios. Ou seja, os Yehudim não esperavam, na época, teologicamente, um Machia morto, embora estivesse predito na Torá. Embora já... Porque Shaul fala que o Eterno falou com o seu povo de múltiplas formas. Falou de várias maneiras, codificada na história dos profetas. Você encontra o Machia no sacrifício de Abel, né? No sacrifício
da roupa que foi colocada a vestimento sobre Adão e Eva, ali já era Mashiach. Por isso ele falou que ele foi morto desde a fundação do primeiro cordeirinho que morreu. Adão ali experimentou a morte. O que é morrer? O que é deixar de viver? O homem não foi programado para morrer. O homem foi programado para viver eternamente. Por isso nós nascemos, sabemos que vamos morrer e não aceitamos a morte. Ficamos postergando ela no máximo possível e não paramos para meditar na morte. Aí vem as coisas judaicas, as boas tradições que você tem que pegar. Shaul falou, guarda as boas tradições, né? Os bons ensinamentos. A sabedoria judaica diz assim, medite no dia da sua morte e ora ao Eterno para te dar uma boa hora. Muita gente não ora para ter uma boa hora, né? E nós temos que pensar nisso. Então, falou que Mashiach, que Shaul pregava Mashiach morto, e isso era escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Os gentios, aí que os gentios não entendiam mesmo. 1 Coríntios 1:23. A ideia de que o Messias seria sacrificado era uma pedra de tropeço para os judeus, algo que tropeçava suas crenças sobre como seria o Mashiach. Bom, escândalo era a forma como os gregos chamavam essas pedras. O vocábulo escândalo deriva do grego escandalon, através do termo latino escândalo. Então, o que o judeu chamava de pedra de tropeço, o gentio chamava de escândalo. Então, quando Shaul fala que Mashiach morto era escândalo para os judeus, é onde eles iam tropeçando. Era um sinônimo para esta pedra amaldiçoada, tá? Que os judeus amaldiçoavam. Entenda as palavras de Yeshua pela Torá. Vamos agora na Torá para entender com prioridade. Já entendemos pela parte geográfica, topográfica, podemos dizer assim, né? Ocular. Agora vamos entender pela Torá. Vai Vaikra, Levítico 19:14. Não amaldiçoarás o surdo. Gente, amaldiçoar com a boca alguém que não pode ouvir a maldição é covardia, de acordo com o Eterno. Mas temerás o teu Elohim. E ali ele fala, nem porás tropeço diante do... O cego ele não enxerga. Você vai colocar pedras de tropeço, escândalo perante ele. O Eterno está vendo essas coisas. Ele diz, eu sou Elohim. No mesmo versículo, capítulo, que ele vem falando sobre as injustiças. Então você não pode amaldiçoar um surdo e nem colocar obstáculo diante dos cegos. E esse obstáculo diante do cego, nós podemos entender que é aquela pessoa que quer aprender a Torá, mas que você coloca em empecilho. Você a distrai do foco da Torá. Na maioria das vezes, pedra de tropeço refere-se a algo ou alguém que atrapalha o relacionamento de outra pessoa com o Eterno. E Yeshua diz, e quem receber uma criança em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos. Porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o tropeço. Estão entendendo? Tropeço e escândalo é a mesma coisa? Que geralmente é um escândalo, né? A pessoa está lá bonitinha, arrumadinha e tropeça nessas pedras. Machuca o joelho, bate a cabeça, se acidenta, amaldiçoa a pedra, né? É inevitável que venham as pedras de tropeço. Ou seja, o que Yeshua está falando? Virão muitos sábios, ditos rabinos, e vão colocar pedra de tropeço na sua crença no Mashiach. O que eu estou fazendo aqui? Mostrando que essa argumentação estava toda baseada na Torá. Tem sim inserções, tem adulterações, tem, mas nós temos a Torá para medir isso. Se o texto não está batendo com a Torá, ou foi um acréscimo, ou é uma tradução, ou eu não tenho profundidade para entender. Eu não posso me apavorar e já sair amaldiçoando tudo que eu não entendo na Brit Hadashah, dizendo que é invenção. Eu tenho que ter maturidade para entender o meu estágio, o meu nível. Pode ser que eu não esteja entendendo. Outra expressão bíblica que tem a ver com a época. Pedra angular.
A pedra angular, isso está predito no Tanar, e Yeshua dissertou sobre isso. Olha ali a imagem da pedra angular. Está vendo aqui a pedra angular? Uma que era chamada pedra de esquina, que era colocada no chão, que fazia a divisão. As pedras menores tinham uma pedra grande. Essa pedra grande segurava a emenda das menores. A amarração, como se fosse da lajota hoje. E tinha a pedra angular, que é esta, milimetricamente fabricada, no tamanho certo, na medida certa, para toda a fixação, a amarração, e não só isso, ela tinha que ter o tamanho certo e a força certa, porque ambos os lados iam pressioná-la. Ela tinha que dar estruturação. Compressão, exatamente. Então, os engenheiros aí entendem muito bem. Nós temos um amigo ali, engenheiro, né? Entende muito bem. Também é, né? Temos aqui o Augusto também, né? Entende o que eu estou falando? Os judeus já eram engenheiros por conta própria, porque vai lá no mato, aquele matuto do mato, você toma uma lição de sabedoria com ele em tudo da natureza, tudo que permeia o mundo dele. Você vai para o povo antigo, eles sabiam como o ferro era fundido. Hoje você vai trabalhar na NASA e não sabe como que é um ferro fundido. Os homens estão muito preocupados com Marte, estão esquecendo das coisas que realmente faziam diferença nas nossas vidas, do dia a dia. Então, essa pedra aqui, você vai ver quem ela é comparada. É o que segura toda a construção. Eles colocavam algo embaixo de madeira, seja lá o que for, e ia colocando. Depois eles tiravam. Quando tiravam, ela sentava. E aquela pedrinha do meio, naquele formato, não deixava ruir. E, detalhe, não tinha cimento aqui, ligação. Era só a compressão mesmo, né? Então, pedra angular. Vamos entender isso? Entenda, eu estou frisando isso o tempo todo, a segunda aliança pela primeira. Disse Kefa Pedro, este Yeshua é pedra rejeitada por vós, os construtores. Quem eram os construtores da fé? Os rabinos, os sábios da época, né? Que direcionava a teologia, a crença do povo. Este Yeshua é pedra rejeitada por vós, os construtores, os rabinos judeus religiosos dos seus dias, e a qual se tornou a pedra angular. Bom, da onde Kefa está tirando isso? Ele está inventando essa argumentação? Veio a ideia na cabeça? Não, está tirando do Taná. Ele está tirando de Yeshayahu 28:16. Portanto, assim diz o eterno Elohá: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que quer não foge. Mas os rabinos da época não entenderam isso aqui. Acharam que a pedra sentada em Sião, já provada, angular, era o templo. Interpretaram como o templo. Por isso que na invasão de Tito, Yeshua falou, Yeshua falou o contrário disso, foge, é para fugir. Quando virem a abominação desoladora no lugar santo, os que estiverem nos montes, não desçam. Estiverem fora de Jerusalém, não volte. Que estiver na cidade, fujam. E Yeshua estava quebrando um paradigma da época, mostrando, não é o templo a pedra angular de Isaías 28:16. Vocês estão entendendo? Toda a argumentação tem ali. Diz os historiadores que os messiânicos, como diz o ditado aqui, deram linha, chisparam. Lembraram do que Yeshua falou, vamos embora. Sabe o que os rabinos, os judeus fizeram? Olha, o templo do eterno vivo está aqui, é a pedra angular. Aquele que crer não foge. E foram massacrados. Muitos messiânicos se salvaram, porque lembraram-se do que Yeshua falou. E mais, tanto não é a pedra angular, que não ficará pedra sobre pedra. Então, Kefa estava citando Yeshayahu, que ele era a pedra angular. E quem crer em Yeshua não foge.
Mas eles interpretaram, os rabinos, Isaías como o templo. É muito atual isso, né? As passagens que citam Mashiach, é Israel, é isso, é aquilo, nunca pode ser Yeshua. Então, vão colhendo a consequência das suas interpretações. Diz a palavra, o Taná diz assim: aquele que tropeça na visão perece no juízo. Yeshua cita o Taná, ainda da pedra angular. Mas Yeshua, fitando-os, disse: que quer dizer, pois? Olha Yeshua fazendo a indagação, chamando para o conceito teológico da época. O que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta havia a ser a pedra principal angular. Todo que tropeçar sobre esta pedra ficará em pedaços. Primeira vinda, está falando da pedra angular que ficava no chão. Vocês vão ver a imagem. Todo que tropeçar nessa pedra ficará em pedaços. O que aconteceu sobre aqueles que não entenderam que a pedra angular é Yeshua? Foram despedaçados pelo general Tito. 70 DC. Sobre esta pedra ficará em pedaços, né? Que tropeçar. E aquele sobre ela cair, aí vem de cima, ficará reduzido a pó. Vamos ver se Yeshua, olha, que Yeshua indaga. O que quer dizer, então, o que está escrito? Resumindo é isso, o que quer dizer Isaías. Ele está falando da primeira e segunda vinda dele. Pedra de esquina lá, essa pedra, que ela era muito maior, que ela dava estrutura de ligação, essa é chamada de pedra de esquina. Refere-se à primeira vinda e ficará em pedaços. Quem tropeçar nela, quem não entendê-la. A pedra angular, aquela que vem de cima, essa aqui também é pedra angular, mas tinha duas formas de pedra angular. Essa era mais chamada pedra de esquina. A pedra angular, na segunda vinda, será reduzido a pó, porque vem de cima. Até a expressão na vinda de Yeshua, reduzido a pó, foi extraído das Escrituras. Vamos lá? O dia do Eterno e os ímpios no Taná, mas os seus muitos inimigos se tornarão como o pó fino, as hordas cruéis como a palha levada ao vento. Repentinamente, aqui não deixa dúvida que é o último dia, repentinamente, num instante, o Eterno, Senhor dos Exércitos, virá com trovões e terremotos, e estrondo, ruído, como tempestade e furacão, em chama de um fogo devorador. Isaías 29, 5 e 6. Então, na vinda do Eterno, né? O que acontecerá com o ímpio? Ficará como pó fino. E Yeshua fala: quem tropeçar na pedra de esquina, ficará em pedaços. Ficaram, depois de Tito. E quem, sobre qual esta pedra angular caiu, ou seja, vindo de cima, será reduzido a pó. Está aqui em Isaías que isso acontecerá. Então, Yeshua estava inventando alguma coisa? De maneira nenhuma. Apocalipse 12, ponta solta, agora vamos para outro, tá? O que significa isso? Apocalipse 12, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Forma aramaica, guiliana, Apocalipse 12, versículo 1. Então aqui você vê as características. Sinal é no, presta atenção, o sinal é no céu. Uma mulher vestida de sol, 12 estrelas na cabeça e a lua debaixo dos seus pés. Nós sabemos que, além de outras coisas, o povo de Israel segue seus moedinhos, suas festas pela lua. A lua é que data as festas do Eterno, por isso está nos pés dessa mulher, guiando ali, né, os Shabatotes, guiando ali os feriados judaicos. Então, esse sinal no céu, isso também é astronomia, tá? Muito do que está ali já aconteceu lá em cima e muitos aqui nem sabem. Eu não vou entrar nisso. Uma mulher vestida de sol, um sinal é no céu, a mulher vestida de sol, 12 estrelas na cabeça e lua debaixo dos seus pés. Pois bem, mais ou menos para descrever a visão é tipo essa aí. Lá o sinal acontecendo lá no céu, uma mulher com 12 estrelas, vestida de sol, resplandecente, com a lua debaixo dos pés. Tem como nós entendermos isso na Torá? Vocês se lembram de alguma passagem semelhante a isso no... Difícil, né? Mas tem. Olha só. O sonho de Yosef, ele viu o quê? O sol, a lua,
11 estrelas, sendo ele a 12ª. Então nós temos... Gente, antes de tentar interpretar as coisas, vamos voltar para a Torá, vamos tentar descobrir se há alguma coisa lá. E olha o que aconteceu com o sonho de Yosef. Bereshit, Gênesis 37, 9 e 11. Depois teve outro sonho e contou seus irmãos. Tive outro sonho, e dessa vez o sol, olha as características, a lua e 11 estrelas. O sonho dele está lá em cima, no céu. E ele vê o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou seu pai, Jacó, que tinha o dom de interpretar sonho, e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho é esse que você teve? Será que ele se identificou com o sol, sua mãe, a lua, e seus irmãos, as estrelas, viremos a nos curvar até o chão diante de ti, a 12ª estrela? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Ele achou assim meio estranho, mas refletiu. Ele entendeu que era um sonho profético. Entendendo o sonho de Yosef é sobre Israel, porque ali está todo os genitores de Israel, os pais das 12 tribos, os matriarcas, o pai e a mãe, o patriarcado de Israel, né? Então tem ali Jacó, sua esposa e seus filhos que deram origem aí ao povo de Israel. Então o sonho de Yosef é sobre Israel. Apocalipse 12, que foi a visão lá, é sobre o remanescente de Israel, aquele que sobrou, a noiva pura. Porque se nós continuarmos a lermos, vai estar escrito assim: estes são os que sobraram, o restinho, o remanescente do povo de Israel, os que guardam os mandamentos do Eterno e têm o testemunho de Yeshua HaMashiach. Baruch Hashem. Este remanescente tem a lei e tem a graça. Baruch Hashem. Então Apocalipse 17, aí tem uma outra mulher, só que essa é a prostituta. Essa que veio tomar o lugar, a mulher do Apocalipse 17 veio tomar o lugar da mulher do Apocalipse 12. A diferença é que do Apocalipse 17, eu não vou ler os versículos, ela é vestida de quê? De púrpura, de carmesim, tem uma taça de ouro na mão, pedras preciosas. O revestimento dela é terreno, é horizontal. O revestimento espiritual é outorgado no sentido vertical, de cima, sol, lua, estrela. A outra é de coisas de baixo. O que significa vestir-se de sol e andar sobre a lua? Vejamos na Torá. Temos sempre que pegar Apocalipse e ir para a Torá, não tem jeito. Nos Navim, profetas, diz assim: mas este é o pacto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias. Diz o Eterno: porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. Assim diz o Eterno, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua, e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando suas ondas. O Eterno, Senhor dos Exércitos, é o seu nome. Se falharem, aqui um desafio. Quem é antissemita aí, levanta a mão. Antissemita, quem detesta o povo de Israel, levante a mão. Baruch Hashem, não tem nenhum aqui não. Se tem, está invisível, né? É no mundo espiritual. Porque até na mesa com Yeshua estava Hassatan lá, ó, né? Na ceia. Então Baruch Hashem, que aqui é um povo pró-Israel, que ama Israel, e muitos são descendentes, são efraimitas que estão voltando a Torá. Bom, se tiver, está sendo filmado, transmitido ao vivo. Se você estiver assistindo e por acaso detestar o povo de Israel e por um acaso assistiu até agora, o Eterno fez um desafio com você. Olha, se falharem essas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência, os remanescentes, está falando de remanescente, deixará a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Então, se você conseguir mudar a rota da lua, do sol, da terra, das estrelas, aí o Eterno deixa de amar o seu povo, deixa de ter Israel como nação santa e kadosh. O homem não conseguindo fazer isso, então Israel continua sendo a eleita amada do Eterno. Baruch Hashem. Vamos descascar as coisas aqui e colocar os pingos nos is. Bom, isso está em Jeremias 31, 33, 35 e 36. Veja que o pacto do Eterno está entrelaçado às ordens dadas aos 3 astros que apareceram em Apocalipse 12 e no sonho de Yosef. Então, as ordens do sistema solar estão entrelaçadas ao pacto do
Eterno fez com o povo dele. Agora você está entendendo o que é vestir-se de sol, ter uma coroa de 12 estrelas e estar sobre a lua, né? Sob a lua. Nos Ketuvim, vamos para os livros poéticos. Não violarei o meu pacto, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez para sempre jurei por minha santidade. Isso é profundo, eu me arrepio. Uma vez jurei pela minha santidade. A coisa mais sagrada que existe é a santidade de Hashem. Não mentirei a Davi, a sua descendência, sempre falando de remanescente, de Apocalipse 12, a sua descendência subsistirá para sempre, e o seu trono será como o sol. Olha os elementos aí, como o sol diante de mim, e será estabelecido para sempre como a lua, e ficará firme enquanto o céu durar. Terlim, Salmos 89, 34 ao 37. Aí você entende que Yeshua falou em Mateus 5, 17, 19. Vai adiante, né? Até que os céus e a terra passem, não terá um traço, um tio da lei. Ponto. Qualquer que ensinar será considerado grande, qualquer que ensinar os homens a transgredir será considerado mínimo. Quer que eu paro por aqui ou posso finalizar? Não me toques. Yohanan 20, João 20, 16, 17. Ali quando Yeshua ressuscita, no dia 16 do mês de Abib, aí aparece Miriam Magdala, Maria Madalena. Mas então, em sua voz familiar, Yeshua lhe diz, até então ela estava achando que ele era um jardineiro. Miriam, Maria, ela voltando-se viu diante de si o Mashiach vivo. Em sua alegria, empolgação, esqueceu que ele fora morto. Saltando para ele, como para abraçar-lhe os pés, disse ela, Raboni. Mashiach, porém, ergueu sua mão, dizendo, não me toques, porque ainda não subi para o meu pai. Aí eu pergunto, é um ato machista dele não deixar que Miriam abraçasse seus pés? Aqui está o segredo, porque ainda não subi para o meu pai. Vamos tirar a prova 9 se Yeshua era realmente machista ou tinha uma profecia a ser cumprida neste período. À noite Yeshua aparece aos demais. Yohanan, João 8, 20 ao 26. Miriam Magdala, Maria Madalena, procurou os discípulos e disse-lhes, viu o Senhor. Aqui já foi à noite, ele aparece para ela de manhã cedinho, e à noite ele aparece aos discípulos. Miriam vai primeiro e diz aos discípulos, viu o Senhor, dando-lhes em seguida um recado, né? Naquela noite, encontravam seus discípulos reunidos à porta fechada com medo dos judeus, quando surgiu Yeshua no meio deles, dizendo, Shalom Aleichem. É a forma que Yeshua saudava, né? A paz seja convosco. Depois de o saudar, mostrou-lhe as mãos e o lado. Um dos discípulos, Tomé, que quer dizer o gêmeo, não se encontrava ali com os outros. Bom, então os apóstolos viram Mashiach, Tomé não estava. Isso já era à noite. Versículos 26 e 27. Agora me toque. Então não me toques, me toques. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Yeshua entrou, pôs-se no meio deles e disse, Shalom Aleichem, paz seja com vocês, convosco. E Yeshua disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então não me toques com Maria, me toques com Tomé. O que aconteceu nesta semana, nesse interim, para Yeshua mudar drasticamente? Será que ele deixou de ser machista? Não, porque aí ele está pedindo a um homem para tocar, ele continuaria machista até aí. Ou alguma coisa aconteceu no mundo profético? Vamos ver. Cumpriu-se a profecia de Daniel 7, 13 ao 14. Vamos ler, sem delonga. E eu continuava contemplando minhas visões noturnas, quando vi que alguém semelhante ao ser humano vinha nas nuvens do céu. A visão de Daniel, né, de quem está daqui, o prisma de quem está de baixo para cima, não, quem está lá, porque fala dos tronos, fala dos anjos. Então quem está olhando de cima para baixo e não de baixo para cima. Logo, esse vindo com as nuvens não é vindo para a terra, é indo para o céu. Vindo
como a nuvem dos céus, um como filho do homem, ele se colocou em direção ao ancião de dias e foi conduzido à sua presença. Então imagina que o Mashiach chega, os anjos responsáveis, os diáconos lá, os porteiros, que trabalham lá tomando conta lá, os guardiões, conduziram-no ao ancião de dias. Isso é maravilhoso. Muito judaico. E foi-lhe ortogada toda a autoridade, majestade, está sublinhado, presta atenção nisso, e posse do reino, para que todos os povos, nações e línguas o adorem e o sirvam. Adorar, nessa expressão judaica, não é adorar como a expressão brasileira, não. No judaísmo você pode adorar até um rei. A expressão adorar é reverenciar. Só que como essa palavra em português já está entranhada nela um outro significado, fica quase blasfemo. É tentar associar. Então, Satã falou assim: se prostrado, me adorar. Ele não estava pedindo lá para que Yeshua o cultuasse. Culto só a Hashem. Avodá só a Hashem. Ele queria que Yeshua joelhasse. Ele queria adoração, mas joelhada. Que Yeshua reconhecesse que ele era o príncipe desse mundo e o dono legal, legítimo, né? Então, era isso, reconhecimento, e não que ele fosse colocado como o próprio Elohim. Então, majestade, posso que todos os reverenciassem, vamos falar assim para ficar melhor, e o sirvam. O seu domínio é domínio eterno e jamais terá fim, e o seu reino jamais será destruído. Temos uma apresentação do Mashiach aqui em Daniel. Agora, continuando aqui, recapitulando, Yeshua morre em Pessah, Páscoa, dia 14, à tardinha, 3 horas da tarde, ressuscita no dia das primícias, dia 16, ele é a primícia dos que dormem, ressuscita no dia 16 nas primícias e aparece a Miriam pela manhã, não permite ser tocado, porque todo sacrifício ao Eterno não podia ser tocado pelo homem, ele era corban, ele tinha que chegar puro lá, sem contaminação alguma. Tanto que o anjo, o serafim, sabe o que quer dizer serafim? Aqueles que ardem em fogo. O serafim, quando foi ungir o lábio do profeta, ele sendo aquele que arde em fogo, não pôde tocar no fogo do altar. Ele pegou um tenaz, um alicate lá grandão, de ferro lá, pegou a brasa e tocou. Mas tocar lá dentro no sacrifício, nem um serafim pode, que é a classe mais elevada, tá? Dos anjos. Serafim não aparece todo momento na terra, não. Passa-se uma semana, neste interim, e Yeshua apresenta-se ao Pai, cumpre a profecia de Daniel, recebe todo o poder, honra, domínio, e, cumprindo a profecia, Yeshua reaparece e manda que Tomé o toque. Ele já havia sido apresentado ao Pai. Está entendendo aí que a argumentação de Yeshua lá tem a ver com a profecia de Daniel que ia ser cumprida. Isso já aconteceu. Quando você ler Daniel, entenda que Yeshua, nesse inteirinho de uma semana que ele aparece para os apóstolos, não deixa de ser tocado por Miriam, depois volta e deixa de ser tocado, é porque ele já havia ascendido. A confirmação da profecia cumprida. Quer tirar a prova dos 9? Matitiar, Mateus 28, 18, 19. Então Yeshua, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade foi-me dada nos céus e na terra, ide por todo o mundo e fazeis discípulos em meu nome. E Yeshua está falando que aquilo que foi profetizado Daniel se cumpriu. Ele ficou 40 dias com os apóstolos, né? E aqui ele confirma que foi dada, foi entregue a ele. E esta outorga, digamos assim, aconteceu naquela uma semana. E Yeshua era macho, não machista. Macho, o que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações. Gênesis 17, 18. Assim Elohim criou o homem à sua imagem, a imagem de Elohim criou, macho e Yeshua era macho ou não era? Mas ele era cabra macho, porque ele também era cordeiro. Além de macho, ele era cabra macho. Sim, Yeshua não era machista. Mas aí você pode falar assim: não, moço, você não me convenceu que é por causa das profecias. Para mim ele foi machista mesmo. Ele não deixou Miriam tocar, mas deixou Tomé. Olha aqui,
Depois de haver ascendido ao Pai, Yeshua apareceu às outras mulheres, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçando seus pés, o reverenciaram. Então Yeshua disse-lhes: não temais. Olha, podem vir, pode se chegar. Não temais. Ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Então, Yeshua deixou as mulheres o reverenciar, abraçar, chorar seus pés. Antes disso, ele já deixou a questão da unção, da extrema unção, né? Lavar com os cabelos. Então, Satã imita, não cria. Grave isso na sua cabeça. Apocalipse 13, 14, 16. E enganos que habitam na terra, dizendo que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Além disso, foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de maneira que ela tivesse a capacidade de falar, e fizesse com que todos que lhes prestassem adoração fossem mortos. Ela obrigou a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, a aceitarem certa estampa de marca, aonde? Na mão direita ou na testa. Isso é Satã com a besta dele. Ela manda fazer uma imagem à besta, dar fôlego à imagem, dar capacidade de falar à imagem, marcar na mão direita e na testa seus adoradores. Tem isso na Torá? Tem. Elohim versus Satã. Primeiro, Elohim cria Adão à sua imagem. Apocalipse é o livro mais Bereshit que tem nas escrituras. O final ele tem que ligar-se com o começo, né? Elohim cria Adão à sua imagem. Satã faz uma criatura à imagem da primeira besta, ou seja, a imagem dele mesmo. Então o Eterno em Gênesis cria uma imagem, a sua imagem. Satanás também em Gileano ele cria uma imagem à primeira besta que é dele mesmo. 2. Elohim dá fôlego de vida depois à imagem, não é verdade? Satã, segundo o que nós lemos, ordena que deem fôlego de vida à sua imagem. Está imitando ou não está? Terceiro, agora realmente está concluindo. É o último tópico, Satã. Terceiro, Elohim dá a vida e a capacidade aos humanos de comunicar-se por idioma. Satã, igualmente, ordena que a imagem tivesse a capacidade de falar. Animais não falam, mas seres humanos não falam. Quarto, Elohim, mediante a capacidade de fala, ordena-nos a confissão do Shema. Adonai é um. Manda selarmos na mão direita e na testa. Se ler do versículo 4 até o 9, você vai ver que vai terminar, né? Isso, tefilim, ordenar, dizer que ele é um, dizer no mínimo 3 vezes ao dia, porque ao deitar, ao levantar e andando pelo seu caminho, e atar na mão direita na testa. Satã ordena seus seguidores a porem uma marca na mão direita e na testa. Depois de dar poder a essa imagem de fala, manda colocar uma marca também na mão direita ou na testa. Observe, o antônimo da singularidade do Shema é a pluralidade dele. Elohim é um, singular. O que Satanás está armando por trás de toda essa imitação, mandando selar nos mesmos lugares? Ao invés da singularidade de dizer que o Hashem é um, está colocando que Hashem é mais de um. Então vocês tirem as suas conclusões e estou encerrando. Vocês estão vendo que coisas lá de Apocalipse que nem de longe parece estar envolvido com questões da Torá, estão todas entrelaçadas. Por isto e outras tantas coisas que não dava para colocar tudo, eu continuo crendo na canonicidade da Brit Hadashah. E uma vez eu balancei também, falei, eu quero me despedir de toda a religiosidade ocidental e quero achar o Mashiach no Tanar. E cada vez que eu lia, eu me assustava que o Mashiach, muita coisa atribuída ao Mashiach ali nos Salmos não é o Mashiach realmente. Muita coisa atribuída ao Mashiach ali em Isaías não é o Mashiach. E eu comecei a assustar-me, mas eu estava predisposto à verdade. Só que eu fui achando, eu fui encontrando e me alegrei como aquele Talmidim, aquele Talmide que diz assim: ei, achamos o Mashiach. E meu coração se alegrou de novo e
propus-me a entender a Brit Hadashah com os olhos postos na Torá. Isso tem agregado à minha vida. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês, amém? É uma honra, é um prazer, uma alegria estar nessa casa, e que o Eterno abençoe vossas vidas.